Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de fabricação. Vamos aí para uma questão voltada à área de torneamento, né? Se uma ferramenta aplicada ao torneamento possui AP máximo de 0,5 mm, ela precisa retirar 3,8 mm de material, enquanto os movimentos efetivos ela irá finalizar a usinagem, né? Então vamos entender o que é que significa aí esse AP, né? Quando a gente fala de AP, a gente está falando da profundidade máxima, né, referente que a ferramenta ela consegue retirar ali durante o movimento, né, de corte, né? Então, basicamente esse AP ele vai representar o limite que a ferramenta consegue penetrar na peça, né? E aí nesse caso um AP de 0,5 milímetros, né, é muito característico aí para ferramentas para uso de acabamento, né? E aí, sendo 0,5 milímetros, significa que eu não posso ultrapassar esse valor, né? Ou seja, 0,5 seria o máximo, né, referente a essa execução. Então, quando a gente fala de AP, a gente está falando do limite máximo ali de profundidade de corte, que normalmente os fabricantes indicam também, né? Nesse caso aí, supondo 0,5 milímetros, esse aí seria o limite. E aí, como a gente precisa tirar 3,8 milímetros de material, o que é que a gente faz? É só pegar o valor que a gente precisa tirar e divide pelo o AP executado, né? Ou seja, 0,5. Ou seja, você vai ter 3,8 milímetros de material para ser removido e você vai ter 0,5 milímetros por movimento, né? Seria 0,5 milímetros por movimento. Então você vai ter 3,8 dividido por 0,5 vai dar igual a 7,6, né? Vai dar igual a 7,6, ou seja, daria 7,6 movimentos. Só que aí você tem que ficar atento com o seguinte, né? Movimentos, não existe valor proporcional, né? Vamos colocar entre aspas aí, mas basicamente você não tem meio movimento, né? Dependente do tamanho, deslocamento do movimento, ele é um movimento, né? Então, nesse caso aqui, a gente deve arredondar esse valor para mais, né? Ou seja, daria 8 movimentos efetivos de corte, né? Deixa eu dar uma olhadinha lá, ver se tem nas alternativas 8. Então aqui a alternativa correta seria 8 movimentos, né? Então, 8 movimentos de corte, só que aí tem um detalhe, né? Para a gente finalizar, a gente teria, né, o valor da profundidade, deixa eu confirmar aqui, acho que 3,2, 3,8. Então você teria, a gente não verificou que daria 8 movimentos, então o que é que a gente faz? Pega o 3,8 agora, para balancear o valor, e divide por 8, né? Porque a gente sabe quanto cada movimento a gente vai retirar, né? E a gente preserva esse limite, né, de 0,5, né? Já que é um limite, a gente ficaria um pouco abaixo, né? Então 3,8 dividido por 8 daria, deixa eu colocar aqui o valor certinho, daria 0,475, ou seja, a gente teria 3,8 milímetros para retirar, a gente tiraria em 8 movimentos, cada movimento com 0,475 milésimos de milímetro, né? Para não forçar a ferramenta, cada valor aí especificado com essa profundidade de corte, tá bom? Então, resultado final aqui, quantidade de movimentos, 8 movimentos para poder retirar essa quantidade de material. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui da parte de hidráulica, né? Hoje a gente vai estar verificando o mecanismo, né, que foi enviado por um grupo de estudantes aí do curso de engenharia. Eles mandaram isso aqui no e-mail, tirei um print aqui. Basicamente, qual o detalhe, né? Eles estão analisando um antigo projeto de um sistema de bombeamento, né, o qual utiliza o princípio do golpe de Ariete de forma forçada, né? Então, aqui dá para observar o ciclo de tubulação, né? O ciclo de tubulação está aqui designado, né? Ou seja, aqui a gente vai ter a indicação da passagem do fluido. E é esse sistema aqui, esse êmbolo mais esse came, que vai fazer o golpe de Ariete forçado, né? Então, esse elemento aqui ele vai estar rotacionando, fazendo com que esse pistão aqui ele avance e retorne, né? Avance e retorne. Então, ele vai gerar a pressão interna aqui na tubulação para que o fluido ele venha a ser deslocado, né?
O golpe de Ariete é um fenômeno, né, hidráulico, já conhecido há muito tempo, né? Inclusive esse princípio era muito utilizado antigamente, né, para sistemas de bombeamento, irrigação, da parte de agricultura, né? É utilizado até hoje, na verdade. O pessoal utiliza um sistema de bombeamento chamado de carneiro hidráulico, né? Então ele toma como princípio esse fenômeno, né, do golpe de Ariete, né? Só que nesse caso aqui, esse sistema de bombeamento aqui dos estudantes, ele é um sistema forçado, né? No caso, dá para você fazer esse ciclo do golpe de Ariete realizando o acúmulo do fluido em uma tubulação, e a própria queda, né, vamos assim dizer, do fluido nessa tubulação faz com que venha a gerar ali uma condição de vácuo e deslocamento ali, ou de pressão na tubulação e gerando deslocamento do fluido, né? Se você procurar na internet vai encontrar vários vídeos, né, pessoal montando aí carneiro hidráulico para uso, né, residencial, para agricultura, enfim. Bom, aqui o sistema, como eu disse, ele é bem simples, né? Esse elemento aqui ele rotaciona, né? Então eu fiz até um modelo aqui, né? Eles mandaram só uma base, eu fiz um modelo aqui para poder ilustrar, né? Foi esse aqui que eles mandaram, né? Um sistema para golpe de Ariete, né? Aqui rotação mínima e rotação máxima dele, relação de eficiência, condição de vazão mínima e condição de vazão máxima aí de funcionamento. Depois a gente vai falar mais sobre essas características. Mas só para a gente entender mais, basicamente o que acontece? Esse came aqui, né, ele vai estar rotacionando, né, ele vai estar rotacionando, e esse êmbolo aqui ele vai estar deslocando de acordo com o posicionamento ali do came, né? Seria esse êmbolo aqui, né? Esse pistão, né, vai estar aí deslocando, e essa ação de deslocamento dele vai fazer com que ele avance e com que ele recue, né? Então, por exemplo, nessa posição aqui que ele se encontra aqui, o came, né, esse cilindro aqui ele iria deslocar, né, ficaria tocando aqui, ele teria esse movimento, né, de avanço e recuo, né, aí do sistema de bombeamento, né? Então aqui a gente tem duas condições, inclusive, né, que seria ele no avanço máximo, né, ou seja, o came ele está com seu prolongamento aqui, está todo aqui para cima, né, e aqui ele na condição de recuo máximo, né, parte de prolongamento aqui do came está recuado, né. Então basicamente a diferença que a gente vai ter aí de volume deslocado seria essa diferença aqui, ó. Ou seja, é isso aqui, esse volume aqui, a gente está falando de um elemento cilíndrico na tubulação, esse volume aqui é o que a bomba vai estar deslocando. Lembrando que aqui é uma imagem, né, são duas imagens, né, mas mostrando o mesmo sistema, né, um com o avanço máximo e o outro com o recuo máximo aí do sistema. E nesse avanço e recuo, essa aqui é a diferença que o sistema vai deslocar, né? Ou seja, ele não consegue realizar aí um ciclo de grandes vazões, né? E olha que esse aí é um forçado, né? Então aqui tem, ó, a indicação aqui de vazão dele mínima, 2,76 litros por minuto, e aqui 8,29 litros por minuto, né? E aí o que acontece? Como ele tem esse deslocamento linear forçado, o aquecimento é muito grande, né? Então veja que quando ele está utilizando a vazão mínima, o tempo de funcionamento dele aqui é de 2 horas de forma seguida, né? E se ele tiver com a vazão máxima, 1 hora, né? Então, basicamente, para a vazão mínima, ele consegue funcionar 2 horas seguidas, com um tempo de intervalo de 15 minutos, né? Ou seja, ele desligado para poder resfriar. E ele na vazão máxima, ele consegue funcionar 60 minutos, com um tempo de espera ali de 15 minutos. Ou seja, é um sistema que não dá para exigir tanto, né? E aí essa relação da vazão máxima e mínima vai estar ligada aqui com a velocidade dele. Bom, então esse vídeo aqui foi só para entender o mecanismo. No próximo a gente vai começar a fazer os vídeos aí. Vamos fazer 2 vídeos de cálculo, né? Um referente aí à vazão e outro referente à rotação, tá bom? Aí para a gente entender esse sistema. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui, né, da parte de hidráulica, o segundo vídeo referente a esse ciclo aqui de bombeamento, né?
Inclusive, antes de continuar, hoje a gente vai iniciar a parte de cálculo, né? Um estudante estava comentando, né, sobre esse termo, né, Ariete, né, que ele tinha pesquisado e tinha encontrado algumas informações sobre uma máquina de guerra, e uma máquina utilizada para guerra, né, aí no passado. E ele estava perguntando se era da parte hidráulica, né? Eu dei uma pesquisada e entendi o processo, o que acontecia, né? No passado, principalmente nas guerras medievais, né? O pessoal utilizava um dispositivo, né? Que era um tronco, né? Então tinha praticamente uma corda, eles soltavam, né? Aquela corda com o tronco e o tronco ficava lá batendo principalmente nos portões, né, dos castelos, enfim, até derrubar, né? E essa máquina era chamada de ariete. E esse termo utilizado nesse sistema hidráulico, ele está muito ligado a essa questão do quando o sistema ele tem o retorno do fluido, ele gera um ruído, né? E observa que ele tem esse ciclo aqui de martelamento mesmo, né? De avanço e recuo. Lembrando que esse sistema aqui é uma máquina hidráulica que utiliza esse princípio aí do golpe de ariete, mas forçado, né? Eu tinha dito, esse sistema aqui ele também pode ser de forma sem ser forçado, né? Sem utilizar um motor externo, né? Apenas pelo próprio deslocamento do fluido e gravidade, né? Isso aqui é um projeto de alguns estudantes, né? Uma análise, né, de um projeto de alguns estudantes. Bom, então, aí no caso esse nome ariete tem a ver com essa parte, né? Essa arma aí que era utilizada, né? E inclusive eles normalmente colocavam, né, uma cabeça de carneiro, né, na extremidade do tronco que ia bater no portão e tal. Então esse nome está ligado a essa ação, né? Inclusive na tradução literal ariete significa carneiro, né? Bom, vamos lá para os cálculos aí, que é o que a gente está esperando. Bom, primeiro vamos verificar aqui a parte de rotação. Sistema de bombeamento, golpe de ariete forçado, né? XT aqui forçado deve ser o nome do produto, né? Tá aqui mesmo, aqui projeto XT. E aqui vem a rotação mínima e a rotação máxima, né? Por que aí o pessoal tava perguntando, né? O que essa rotação aí está indicando, né? 2 pi radiano por segundo, 6 pi radiano por segundo. Isso é muito comum encontrar em projeto de engenharia referência de rotação em radiano, né? Inclusive, encontrei alguns sistemas, né, já de IHM, né, parâmetro para alterar a rotação, com a indicação lá em radiano por segundo, né? E aí você tem que converter para chegar lá a relação de fato ali da RPM, né? Porque RPM, rotação por minuto, e aqui ele está em radiano por segundo, né? Então tem que converter, né? Aqui tem que ter a relação lá de conversão. E aqui é bem simples, né? Vou colocar aqui do lado. Então, basicamente, o que acontece aqui? Vou colocar aqui 2π mesmo. 2π radiano representa 360 graus, né? Ou seja, essa RPM mínima ligada ali a 2π radiano por segundo significa o quê? Em um segundo, uma volta, né? Ou seja, um giro completo. Então, no caso, como é a relação aqui para RPM, para essa rotação mínima aqui, vou colocar aqui RPM mínimo, RPM mínimo seria igual a 60 RPM, 60 rotações por minuto. Por que 60 RPM? 2π radiano não é igual a 360 graus, 360 graus é igual a uma volta, um giro, né? Ou seja, se ele dá um giro por segundo, um minuto tem 60 segundos. Se ele dá um giro por segundo, obviamente ele vai dar aí 60 giros em um minuto. Então a rotação máxima dele 60 RPM, né? Ou máxima não, a mínima, né? 60 RPM. A máxima está aqui, ó, 6 pi radiano por segundo. Se 2 pi radiano é igual a um giro por segundo, 6 pi radiano por segundo é 3 vezes o valor, né? Ou seja, em um segundo ele dá 3 giros, né? Então, nesse caso, se em um minuto a gente tem 60 segundos, e ele dá 3 giros por segundo, tá aqui 3 giros, obviamente aqui a rotação máxima dele vai ser 180 RPM. Ou seja, esse sistema, para que ele tenha eficiência volumétrica, ele tem que ter aí uma rotação entre 60 a 180. 60 a 180. Então 60 seria o mínimo, 80 o máximo, né? Então
utilizando uma rotação dessa aí dentro dessa faixa, ele atinge uma relação de eficiência aí de 85% a 90%. Né? Normalmente, com a faixa de eficiência, a gente coloca ali um valor central, daria ali na casa de 87%, 88% aí de eficiência média desse sistema, né? Referente aí ao deslocamento volumétrico, tá bom? Então no próximo vídeo a gente faz o cálculo do deslocamento volumétrico para poder saber de onde é que sai aqui essa indicação aqui da vazão, tá bom? Valeu!